Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Maria Estela, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje, como vocês devem ter visto no título, eu vou estar falando um pouquinho como foi a minha trajetória, né? Desde lá atrás, né, meu sonho aí de ser médica, de fazer medicina, até agora, né, na faculdade de medicina. Como vocês podem ver, eu tô com a camisetinha, eu tô no ciclo clínico, tô amando demais e eu quero dividir com vocês. Eu vou pedir para vocês, curte, compartilha, comenta, manda para algum amigo, alguém que gosta dessa área, que tem desejo, tem vontade de ser médico também. Vim me seguir nas redes sociais, vem acompanhar o canal, que vai vir muita coisa legal por aí. Quero estar fazendo vídeos para vocês, vlogs, mostrando a minha rotina. E é isso aí. Sejam muito bem-vindos. Vem comigo. Como eu já havia falado, então vou começar a falar para vocês um pouquinho como que foi a minha trajetória. Eu sempre quis, né, fazer... Deixa eu pegar aqui o papelzinho. Eu sempre quis fazer medicina, né? Desde quando eu me lembro de criancinha, acho que eu tinha uns 6, 5 anos, eu já falava que eu queria ser médico. Eu via os médicos, eu já falava, quando eu ia no pediatra com a minha mãe, eu já falava, eu quero ser médica, eu quero ser médica. Eu lembro certinho, minha mãe até conta isso daí, que um dia eu pedi pro meu pediatra deixar eu escutar. E daí ele pegou e falou assim, você não pode escutar, isso aqui é só coisas para adulto. E desde então eu sempre quis fazer medicina, sempre quis. Mas daí o que aconteceu? Eu segui, né, no ensino médio, meu ensino fundamental, meu ensino médio, e eu vim de escola pública, sempre estudei em escola pública, e como muitos sabem, né, a escola pública é muito deficitária no ensino. Se quando eu estudei, o ensino já era bem fraco, vocês imaginam hoje. Então, assim, eu tive um déficit muito grande aí de aprendizado, apesar de ser uma ótima aluna, né, na minha escola eu era considerada, na minha sala, sempre fui uma das melhores alunas, sempre adorei estudar, sempre fui muito dedicada, e desde então eu sempre falava que eu queria fazer medicina. Só que o que aconteceu? Chegou no meu ensino médio, eu lembro que eu comecei a fazer inglês, né, no primeiro colegial, primeiro, segundo e terceiro, comecei a fazer colegial. E no terceiro colegial, né, falava, nem sei se fala colegial ainda, gente. No meu terceiro colegial, eu comecei a fazer um cursinho que tinha na minha cidade, à noite, que era para ajudar, né, para dar mais, tipo, um reforço, assim. E comecei a fazer aquele cursinho à noite. Então eu estudava de manhã no ensino médio, eu fazia inglês à tarde, estava fazendo espanhol também, e à noite eu ia para esse cursinho. Só que assim, eu já estava cansada, era bem puxado, tinha que fazer os exercícios da apostila, seguir aquela apostila e tal, fazer tudo. E não dava tempo, gente, não dava tempo, não dava conta. E acabou que assim, eu levei, vamos dizer assim, meia boca, né? O cursinho também não era daqueles dos melhores, mas eu também acabei levando bem meia boca. Eu também não tinha muito tempo, era muito corrido. Eu acho que também a imaturidade também. Eu tentava fazer alguns exercícios, algumas coisas, mas não dava muito tempo. Daí o que aconteceu? Eu terminei o meu terceiro colegial, aí eu prestei medicina em faculdade pública. Eu prestei na Unicamp, na Unesp, não na USP não, Unicamp e Unesp, lembro que eu prestei. Só que vocês já sabem, né, gente? Unicamp e Unesp, mega concorrido. E daí quando eu cheguei nessas faculdades, que eu prestei esses vestibulares, que inclusive nem tinha ainda, né, de quando eu, nessa época aí, que já faz um tempinho, depois eu vou falar pra vocês que já faz tempo, né, eu tinha 17 anos para 18, hoje em dia eu tô com 36, e daí o que aconteceu? Eu tive aquele choque de realidade, tipo, não sabia nada, né, não sabia nada, fui super mal. Eu lembro que, acho que foi a Unicamp, as duas fases eram junto. Você fazia a dissertativa, e você fazia a objetiva, e depois já tinha a dissertativa, mesmo que você não tinha passado no objetivo. E eu lembro que foi em Jundiaí, que podia, sabe, colocar em cidade grande e tal, e daí eu preferi fazer nessa cidade. Minha bochecha também é vermelha. Daí eu
eu preferi fazer nessa cidade, os assuntos aleatórios, né? Daí eu peguei e fui fazer nessa cidade porque eu tinha uns parentes, tenho, né, uns parentes que moram lá, até um primo chegou a me levar. Mas assim, gente, eu caí na realidade, foi um choque muito grande pra mim, porque eu vi, tipo, sem preparo nenhum, não sabia nada. Gente, que dó. Na dissertativa, não sabia nada, não sabia nada. Olha, malemar alguma coisa de biologia. Então, assim, foi um fracasso. Eu acho que física e química eu até zerei, gente. Foi feio. Porque, assim, na escola, quem estudou em escola pública sabe, né? Química, praticamente, eu não tinha. O professor vivia de licença, ele nunca ia dar aula. Então, eu não sabia nada de química, não sabia nada. Que eu sabia alguma coisa ou outra que eu me esforçava, mas praticamente eu não sabia nada. E alguma coisinha que eu tinha aprendido naquele cursinho que eu falei pra vocês. Então, gente, daí eu saí de lá um pouco frustrada. E também, eu tava naquela fase, sabe quando você... eu quero entrar na faculdade, eu quero entrar na faculdade. Gente, há um tempo atrás, né, como eu falei pra vocês, tenho 36 anos, isso daí já tá fazendo aí, quase 10 anos. Esqueci. Faz um bom tempo, né, até mais de 10 anos. Não tinha internet, não tinha toda essa possibilidade que a gente tem hoje em dia de estudar, né. Conteúdos ótimos, YouTube, vídeos, muito material, muita coisa online, muito vídeo bom online no YouTube, né? Muito material bom, muitos professores top aqui no YouTube. Não tinha nada disso, gente, não tinha, né? Não tinha na internet, nem tinha isso daí. Então, resumindo, eu fiquei naquela ansiedade, naquela gana que eu queria estudar, eu queria fazer faculdade. A minha família não tinha condições, né, tá meio escuro. A minha família não tinha, vou mudar aqui, gente, vocês não reparam. A minha família não tinha condições pra bancar, né, um cursinho caro, um cursinho melhor, que na verdade na minha cidade nem teria. O mais próximo seria numa cidade ao lado da minha, um cursinho melhor, mas também minha família não teria condição. Eu lembro que até na época eu não tive muito, eu tive apoio mais da minha mãe nessa parte. Já do meu pai não, e nós também não tínhamos condição para pagar um cursinho bom. Daí o que aconteceu? Eu acabei, teve aqueles vestibulares numa faculdade particular, aqui que tem na minha região, que inclusive a faculdade de fisioterapia que eu fiz é na faculdade que eu estudo hoje. E daí eu fui prestar um vestibular lá de fisioterapia. Prestei o vestibular de fisioterapia, fui aprovada, passei, fiquei naquela felicidade, naquela... fisioterapia, parece medicina, da área da saúde, que legal. Foi, gente. E daí o que aconteceu? Meu pai também trabalhava numa empresa, ele teve tipo um desconto na época, uma bolsa, uma ajuda que tinha nessa empresa, que hoje em dia nem tem mais, e eu consegui um desconto também na faculdade, e mais essa ajuda da empresa que meu pai trabalhava. E daí foi onde eu peguei e fui fazer. E daí quando eu fui fazer fisioterapia, eu fiquei naquela, fisioterapia, né, parece medicina, da área da saúde e tal. No início, gente, anatomia, eu ficava apaixonada, eu amava as aulas, amava tudo, fui me encontrando. Só que seria mais nessa parte, né, de anatomia, o estudo do corpo humano, etc. Só que depois, né, como todos os cursos na área da saúde, começa mais a direcionar. Daí, como começou a direcionar, foi mais pro lado da fisioterapia, eu fui vendo, falei, bem, não era bem isso que eu queria, não era isso, né? E daí fui para a área da fisioterapia. Mas assim, eu já estava lá, eu tinha esse desconto, eu tinha tido essa bolsa na faculdade, eu não ia parar, né, gente? E relembrando para vocês, eu vim assim de uma família de baixa condição, a gente nunca passou, vamos dizer, fome, assim, mas assim, tudo muito difícil, foi tudo muito suado pra gente conseguir ter uma casa, ter uma coisa ou outra. Então eu não ia abandonar aquele curso, porque eu não saberia se talvez eu conseguiria fazer outro curso, outra faculdade, medicina ou outra coisa. Eu não saberia se eu conseguiria, né, por
essa questão aqui de grana. E daí o que aconteceu? Até minha mãe falava, se você parar a faculdade, você vai ter que trabalhar. Ou fazer cursinho. Só que assim, o cursinho também era caro e eu não tive aquele apoio. Ai, vai fazer cursinho, fica fazendo cursinho, né, pra passar em medicina. E também, gente, tinha uma outra questão. Tinha pouquíssimas faculdades particulares, tá? As faculdades particulares que tinham era mega concorrida. Era tipo igual as federal. E também era muito caro. E nunca veio na minha cabeça de tentar uma bolsa, tentar um financiamento. Não pensava isso daí, porque se eu chegasse a cogitar isso na minha casa, eles falariam, não tem condição, não tem jeito. E meio que eu aceitei aquilo. Eu falei, eu vou fazer fisioterapia, eu vou me formar, e depois eu começo a trabalhar, daí eu vejo se eu conseguir futuramente, eu volto a tentar medicina. E foi, gente, terminei, me formei. Quando eu me formei, eu também lembro que eles vieram, né, oferecer o álbum da minha formatura, das fotos da minha formatura. Passou pouco tempo, e eu queria, né, poder pegar o álbum, ficar com o álbum. A minha mãe, a gente não tá tendo condição, a gente não tem condição e tal. E eu comecei, aos poucos, fazer alguns atendimentos domiciliares mesmo. Eu ia atender nas casas. Minha mãe comentava com as pessoas, se ela formou, fez fisioterapia e tal. E daí o pessoal, devagarzinho, eu consegui ter um paciente ali, um paciente aqui. Eu ia na casa, gente, eu ia na casa. A minha mãe ajudou eu a comprar algumas coisinhas, um tens, né, um creme para fazer massagem, pouquinhas coisas. Eu consegui essa ajuda aí da minha mãe e comecei a ir fazer os atendimentos na casa. Com isso eu consegui começar a ganhar um dinheirinho, consegui pagar meu álbum de formatura, comecei a conseguir fazer algumas coisas. Mas aquele desejo, gente, aquele desejo de sempre, medicina, fisioterapia não é a mesma coisa que medicina. E aquilo não me saía da cabeça, aquele desejo, mas eu sabia que eu precisaria trabalhar, que eu precisaria ir atrás, ganhar dinheiro, tentar algumas coisas. E foi isso, gente. Daí o que aconteceu? Eu fui trabalhando, e eu não sei se eu comentei, mas eu fui praticamente a primeira pessoa da minha família, assim, em geral, que formou, que fez faculdade. Depois disso, daí veio meu primo que fez faculdade, primas mais longe, mas eu praticamente fui a primeira pessoa que se formou na minha família. Minha mãe e meu pai têm só ensino fundamental, que eu nem falava ensino fundamental, né? E uma tia minha depois, que fez pedagogia, mas foi só isso. Ela fez, logo em seguida que eu terminei minha faculdade, ela estava iniciando pedagogia, mas não tem ninguém formado. E assim, no início, quando eu ficava nessa coisa de estudar, a minha mãe sempre falava, estuda, porque senão você vai acabar tendo que, vamos supor, trabalhar de doméstica. Não que seja, não desvalorizando, mas claro, minha mãe sempre queria uma coisa melhor para mim, porque nessa época, inclusive, ela trabalhava de doméstica, né? E ela passava muito, vamos dizer assim, perrengue, né? Porque às vezes ela queria poder sair, ir no médico, levar a gente no médico, acompanhar às vezes a gente numa reunião de escola, numa reunião da faculdade, alguma coisa. Não podia faltar, não podia sair. Que se você não fosse no serviço, ou ela tomava, vamos dizer assim, pito, ou ela poderia perder o emprego. Então, assim, ela não podia ir às reuniões de escola nossa, não podia sair. Médico, era aquela loucura, não podia perder dia de serviço, gente. Enfim, quem trabalha, quem tem família assim, sabe que é bem complicado. E daí foi isso. Eu fui trabalhando, resumindo pra vocês, eu trabalhei e fui trabalhando. E, gente, nessa época, a minha família tinha um Fusca verde. E foi assim que eu comecei. Eu comecei nas casas, a minha mãe ajudou também a comprar uma maca, aquelas macas de desmontar, e eu comecei a ir nas casas, carregar as coisinhas que eu tinha comprado, a maca, e ia nas casas, de Fusca, gente. Tem muita gente que eu atendi, que até hoje fala, nossa, eu lembro quando você ia de Fusca me atender. E eu
várias casas. E assim eu fui conseguindo ganhar um dinheiro, conseguindo mais clientes, pacientes, né? Mais gente aqui na cidade foi me conhecendo, que é uma cidade pequena. E foi, gente. Daí eu comecei a atender num salãozinho, sabe? Um salãozinho que tinha algumas coisas de estética. E eu comecei a atender lá. E daí, só que aí o que aconteceu? Eu comecei a me voltar para a estética. Nessa parte de dermatofuncional. Fisioterapia dermatofuncional. Eu comecei a me voltar para a estética porque eu vi que era mais lucrativo, as pessoas faziam mais. Fisioterapia, eu fui cada vez me desencantando mais, porque assim, as pessoas iam, gente, e fazia às vezes... Todo mundo aqui que tá dando a luz tá melhor. A pessoa ia, fazia uma sessão, duas, melhorava, parava. Daí eu perdi o paciente, aquilo pra mim era... Eu perdi, eu contava nos dedos, gente. Quem aí trabalha nessa área ou tá... sabe como é isso, a gente conta, tipo, olha, tem 1, 2, 3 pacientes. Você perdia um paciente, você ficava muito chateado, porque você falava, nossa, já caiu o meu dinheirinho, já não vou ter aquele dinheiro. E aí, gente, uma série de coisas. Nesse período também eu já conhecia meu esposo, eu casei, então daí também eu tive outras responsabilidades de conseguir ter um ganho financeiro para ajudar ele também a pagar as contas, bancar a casa, né, ter as nossas coisas, o nosso lar. Foi assim. Daí eu fui trabalhando nessa salãozinho que eu falei para vocês de estética, acabei me voltando para a estética e nesse período também eu fui fazer uma pós-graduação na Uniara, né, Araraquara, fiz a minha pós lá de estética e fui indo para a estética. E nisso eu consegui ter mais pacientes e fui aumentando e tal. Daí por alguns problemas, né, de desentendimento no lugar que eu trabalhava e tal, do jeito que a dona queria que eu trabalhasse e tal, eu achei que estava na hora de eu sair de lá, que não estava dando certo, que aquilo não estava batendo, gente, não estava, eu falei, aqui não dá mais pra mim. E por algum, eu acho que não convém eu falar aqui no vídeo, mas assim, não estava dando certo lá. Eu peguei, até então dava, chegou um ponto que não estava dando mais certo, daí eu peguei e comecei a procurar um lugar para atender. E foi quando eu achei um ponto no centro da minha cidade aqui. E assim, eles tinham acabado de construir. Era um ponto que quando eu fui conversar com o dono, ele me falou o valor era bem mais caro. Na época eu até assustei. Falei, nossa, eu pago lá, tipo, já é puxado para eu pagar. Agora eu vou pagar muito mais que isso. Água, luz, energia. E daí tinha que ter uma secretária na frente, né, na recepção, que a gente teria que dividir. E ele queria também que a gente comprasse as cadeiras para colocar na recepção, e tudo isso daí seria dividido no total de pessoas que estivessem lá, naquele consultório. E daí eu fui, gente, com a fé e com a coragem. Pensei, cheguei a comentar com o Júlio, que é meu esposo, falei, não, eu vou tentar. Eu já tinha, eu acho, um aparelho TENS, eu tinha um outro que chama Vácuo, né, poucos aparelhos de estética, isso. Eu falei, não, gente, falei TENS, vocês desculpem, eu tinha o ECOS, que é um para gordura localizada. Eu tinha esse aparelho, tinha o Vácuo, tinha a maca que estava lá naquela clínica, não era minha, então eu não tinha maca. Eu tinha algumas coisinhas, por exemplo, carrinho, pouquíssimas coisas. Eu peguei e mudei, conversei com a dona lá do salãozinho, falei que eu ia sair e tal, e fui pra essa clínica, gente. Eu ia pagar, tipo, aluguel, era o triplo do valor. Eu peguei e fui. Na fé e na coragem, comecei a atender lá, mas assim, foi uma benção de Deus. Porque a minha vida, a partir de eu ter ido para aquele lugar, se transformou. Começou a aparecer muitos pacientes, e um foi indicando para o outro, porque ainda não tinha essa força que tem a internet hoje em dia, né, de divulgação, do Instagram. O Instagram, gente, pra vocês terem ideia, estava começando em 2015. Ainda estava começando. Quando eu fui lá para essa clínica, o Instagram nem estava ainda bombando igual bomba hoje, né? Estava começando só aquela coisa de foto. E eu fui para essa clínica, na época só tinha o Facebook, mas assim, eu colocava uma divulgação ou outra no Facebook, mas nada tão assim não. A minha propaganda era de boca a boca, que as pessoas iam, né,
iam lá, faziam os tratamentos, gostavam, indicava para outras e ia. E foi indo, foi indo, foi indo. E eu comecei a ter muitos pacientes, assim, e foi, eu falo que foi por Deus, né? E Deus foi me ajudando, foi me abençoando. 2013, né, que eu já estava lá, foi um ano muito abençoado, eu consegui atender muitos pacientes. 2014, gente, eu posso dizer que praticamente, eu vou falar por português, eu bombava. Tinha muitos pacientes, a clínica, praticamente, gente, eu posso falar porque isso é verdade. Todo mundo na cidade, uma cidade pequena, né? Mas todo mundo na cidade me conhecia. Ah, Maristela, você que tem a clínica, você que trabalha com estética, você é famosa, você é conhecida, nossa. Todo mundo me conhecia, falava do meu trabalho. Eu tinha conseguido um reconhecimento. Eu estava num patamar muito bom, né? Eu já tinha conseguido alcançar algumas coisas financeiramente também, né? Foi como eu falei, quando eu me formei no início, a minha mãe me ajudou. Ela me deu alguns aparelhos, aqueles básicos de fisioterapia, TENS, ultrassom, mas depois eu fui comprando, gente. Eu fui comprando com o meu trabalho, com o meu suor. Eu investia no aparelho, passava um tempo, eu via que eu estava dando certo retorno, eu investia no outro. E foi, gente, foi indo, foi indo. 2014 foi um ano muito bom pra mim. Em 2015 também, né? Eu tava ganhando bem, tá? Se fosse ver por ser fisioterapia, né? Que tem muita gente que fala que é muito ruim. Realmente não se paga bem. Mas assim, eu tava com a estética, eu tava ganhando bem, eu tava bem assim, né? Todo mundo olhava, ai, você tá muito bem, você tem muito paciente, você ganha bem e tal. Mas assim, gente, eu não consegui esquecer a medicina. Aquela coisa de, ai, é legal isso daqui, é legal, mas ai, eu queria medicina. Medicina é meu sonho. E eu, quando eu tava lá na área de estética, como tudo que eu sempre fiz na vida, eu sempre dei o meu melhor. Eu queria fazer o melhor. Tanto que eu fui muito reconhecida por isso na cidade, quando eu trabalhava. Porque eu tentava ser muito boa no que eu fazia. Só que naquele sentimento, eu tinha aquele sentimento de, nossa, eu queria medicina, meu sonho é ser médica, fazer cirurgia, fazer procedimento, poder, né, fazer. E assim, a fisioterapia também tem algumas partes que é limitada, você não pode. Hoje em dia os dentistas estão podendo aplicar botox, fazer preenchimento e tal. Fisioterapia você não pode. Então tinha muitas coisas que eu queria fazer e que para fisioterapia é limitado. E aquilo sempre vinha na minha cabeça, eu queria medicina, eu queria medicina. E sempre. Eu vou acabar morrendo, minha vida vai passar, os anos vai passar e eu não vou realizar meu sonho de infância. E isso foi sempre a minha motivação. E daí, pessoal, entra uma coisa que é muito importante. Eu sempre tive um esposo que me apoiou muito, 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 muito. Desde que a gente se conheceu na adolescência, a gente era adolescente, eu sempre falei pra ele, eu quero fazer medicina, um dia eu vou fazer medicina. E ele sempre me falou, e eu vou te ajudar. Então a gente teve esse propósito desde quando a gente se conheceu. E eu sempre falava isso pra ele. E chegou nessa fase aí de 2015, eu falei pra ele, não, eu quero fazer medicina. E eu não quero chegar a ser uma idosa, uma pessoa mais velha, frustrada. Tipo assim, nossa, eu consegui ter minha clínica, eu consegui ter minha casa, eu consegui ter meu carro, mas o meu sonho eu não realizei, que era ser médica. Falei, não, eu vou realizar meu sonho. Para mim, esse é meu sonho. Então eu vou correr atrás dele. Por isso que eu quis criar um canal no YouTube, para poder motivar também muitas pessoas que têm esse sonho, que têm esse desejo, que às vezes por N fatores as pessoas te podam. Muitas pessoas me podaram. Eu fico até emocionada, gente. Muitas pessoas me podaram. Não. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando pra mim, medicina é pra rico. Você não vai conseguir, porque você não fica no que você tá. E, gente, não foi só gente de fora, de longe. Muitas vezes foi gente, familiares, que falaram isso pra mim. Mas você é pobre. Olha lá, aquela pessoa faz, mas olha a vida dela, olha a família dela, olha a estrutura dela. Olha o meio que ela está inserida, você não vai
conseguir. E, gente, e vinha aquilo em mim. Não, eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou realizar meu sonho. E foi isso, gente. E eu esqueci de falar pra vocês, durante todo esse tempo aí, desses anos que eu tive atendendo, várias vezes eu prestei vestibular, gente. Várias vezes eu prestei vestibular particular. E foi aquele baque, porque eu não conseguia passar. Tinha poucas faculdades particulares e as que eu prestava eu não conseguia passar. Foi até que 2014, como eu estava falando para vocês, abriu medicina na faculdade que eu estudo hoje, que é a Unify, onde eu fiz fisioterapia. Quando eu estava lá na fisioterapia, eu olhava e falava assim, algum dia vai abrir medicina aqui e eu vou vir fazer medicina aqui. E aquilo vinha no meu coração, tipo, eu ainda vou fazer medicina aqui nessa faculdade. E daí, eu fiz fisioterapia, eu me formei em fisioterapia em 2008. Eu entrei lá em 2004. 2008 eu me formei. 2014 abriu a faculdade lá. E eu estava atendendo, eu já tinha minha clínica. E aquele desejo fomentando no meu coração. Eu cheguei a prestar o vestibular lá, 2014, 2015, não passei. 2014 eu lembro certinho, gente, quando eu prestei o vestibular lá, bombou de gente, tinha muita gente, porque tinha poucas faculdades, né, particulares. O vestibular ele estava muito conhecido, eu prestei, estava lotado de gente. Gente, quando eu fui prestar, teve a parte dissertativa, que é a Vunesp que faz, né? Quando eu prestei, que na parte dissertativa eu não sabia fazer nada, e depois que saiu o resultado eu vi que eu tinha ficado lá no final da lista, que eu chorei tanto, que lá pra mim foi o... E daí, chegou em 2015, e eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Daí eu tentei fazer um cursinho noturno, que abriu um cursinho noturno, né, na mesma cidade que eu faço faculdade hoje, em São Paulo, Boa Vista. Eu peguei e comecei a ir lá, fazer esse cursinho noturno. Então, quer dizer, eu trabalhava o dia todo, como na parte de estética, igual eu falei pra vocês na clínica, que era bem puxada, eu tinha bastante paciente. Eu saía, muitas vezes eu nem tomava... Olha, minha caneta. Muitas vezes eu nem tomava banho, do jeito que eu tava, eu ia pro cursinho. Porque assim, gente, eu via que depois eu chegava em casa, né, lá eles falavam, tem que fazer exercício quando chegar, tem que estudar matéria, tem que... Eu não conseguia, gente, eu não conseguia porque eu tava cansada, era cansativo, eu chegava no outro dia, eu ia atender, ia aquela correria e tal, e aquilo foi me desgastando. E daí chegou em 2015, eu prestei vestibular de novo nessa faculdade, prestei em outras particulares, e a resposta veio não. Aquilo me marcou muito, porque eu falei, nossa, não vou conseguir passar, e os anos estão se passando, e eu estava um pouco desgostosa também da parte de fisioterapia e de estética, pela questão seguinte, se tem alguém que trabalha nessa área, às vezes pode ser que me entenda. Eu senti assim que por mais que eu desse o meu melhor, que eu fizesse tudo pelos pacientes, a parte da estética é um pouco ingrata, sabe? Ninguém nunca vai chegar pra você e vai falar, ai, muito obrigada, muito obrigada, você é muito boa no que você faz, não sei o quê. Pouquíssimas pessoas falam isso. A maior parte te cobra. Ai, faz isso, mas não deu resultado aquilo, não foi não sei o quê, não sei o quê. Ai, eu fui em tal lugar, custava tanto, por que você não cobra tanto, por que você não faz assim? Então, assim, aquilo foi me pegando um pouco, sabe? Quando eu trabalhei com a parte de fisioterapia, era um pouco diferente, querendo ou não. Porque às vezes você atendia um idoso, né, de fisioterapia, reabilitação, essas pessoas eram muito agradecidas com você. Melhorava, ai, eu fiquei bem, você me ajudou, as pessoas eram muito agradecidas. Nessa parte de estética eu sentia que faltava isso daí, era mais aquilo lá, você tá fazendo mais que a tua obrigação. E foi me pegando um pouco, e já juntava que vinha na minha cabeça, meu sonho sempre foi medicina. Eu queria ser fazer medicina, queria poder ajudar as pessoas, queria poder fazer procedimento, cirurgia. Gente, quem quer, quem tem aquele sonho, não adianta, passa os anos você não consegue esquecer. E daí foi quando, em 2016, eu tomei uma atitude drástica na minha vida, que eu vou tentar agora resumir, porque eu já falei muito, que eu coloquei uma pessoa para trabalhar no meu lugar, na clínica, né?
não dando certo. Também fez um auê na minha vida, vocês nem imaginam. Infelizmente, assim, me marcou muito, até hoje marcou muito meu psicológico, a minha vida, né? Foi um marco, foi um divisor de águas na minha vida, posso dizer assim para vocês. E eu tomei iniciativa e fui fazer um cursinho diurno na cidade vizinha. Daí eu fiz 2016, 2017, estudava pra caramba, só que meu erro foi porque eu falei, não, eu vou passar no Enem, eu vou fazer uma federal. E aquilo eu me matei de estudar para passar no Enem. Eu queria Enem, eu queria Enem, eu queria Enem, eu queria. Eu falei, eu vou conseguir passar em federal. E eu ficava só fazendo prova antiga do Enem, estudando Enem, estudando Enem. E eu não prestei. Parece que prestar vestibular na FAI me bloqueou as particulares. Eu falei, não, eu não vou prestar nas particulares. Porque se eu passar também eu não vou ter grana para pagar. Porque já não tinha dado certo o negócio na clínica, da pessoa ficar no meu lugar. Eu cheguei a vender os aparelhos, as coisas que eu tinha, mas eu sabia que essa grana, esse dinheiro ia se acabando, ia se acabar. Dinheiro, a gente tem um dinheiro ali, você vai pagando uma coisa, pagando outra, mas você não tem mais o dinheiro. Eu sabia que isso ia, uma hora eu não ia ter mais aquele dinheiro que eu tinha vendido meus aparelhos. E eu também não teria grana para pagar a faculdade de medicina. E eu fiquei bitolada no Enem, gente. Foi 2 anos que eu continuei fazendo, né, nesse cursinho. Depois disso, eu não estava aguentando mais, meu psicológico estava abaladíssimo. Daí eu comecei a estudar em casa, estudei 2 anos fazendo cursinho EAD e por essas plataformas que tem hoje em dia. E foi 2 anos e chegou no último ano eu achei que eu ia surtar. Isso eu posso fazer um outro vídeo contando para vocês e tentando motivar vocês também, porque não foi fácil. Foi assim. Foi 2 anos fazendo no presencial, 2 anos EAD, mas eu quase surtei. Tinha pensamentos, eu achava que eu nunca ia conseguir, que nada dava certo. Eu via um monte de gente, de amigos meus, que estavam lá no cursinho, pessoas próximas passando, e eu, nada. Parece que nada dava certo. Foi quando chegou 2019, né, eu falei assim, não, esse é o último ano que eu presto. Não, eu não vou prestar mais, eu vou largar tudo e vou tentar fazer outra coisa, porque eu não aguento mais. E eu cheguei pelo Enem, gente, ficar muito próximo de passar. Eu estava muito próximo da lista. Eu estava na lista de espera. Acho que tinha 2 na minha frente para ser chamada e eu não fui chamada. Eu cheguei, foi o que aconteceu isso daí. Daí depois, outros cursos. No 2018, 2019, eu cheguei até a colocar outros cursos em segunda opção, né? Passei, poderia ter estudado e ido fazer USP. Vamos dizer assim, pela minha nota. USP, eu fazer odonto na USP Ribeirão ou São Paulo, ou outro curso, nutrição. A minha nota alcançou para isso, engenharia, mas na medicina não dava. Daí chegou 2019, eu falei, não, eu vou prestar particular e vou tentar um financiamento, alguma coisa, porque eu não aguento mais. Eu tava base de surtar, porque eu vou fazer um vídeo especialmente para contar para vocês essa fase aí. Acho que pode ser que sirva de inspiração e ajude alguém que esteja passando essa fase ou que já passou, para ver que você não estava sozinha ou sozinho. E daí foi isso, gente. Chegou 2019, eu prestei vestibular nessa faculdade que eu tô, prestei em outra também particular. Nessa outra particular, quando eu prestei, quando saiu o resultado, me marcou muito lá, porque daí eu vi meu nome aprovado, né? Eu fiquei em 13º lugar. Foi a vez que eu me emocionei mesmo, que eu até chorei quando eu vi meu nome na lista. E depois em seguida saiu nessa faculdade que eu faço agora, que eu tinha ficado mais próxima ainda, eu acho que 7ª, 8ª colocação. E eu vi também, só que eu já não me emocionei. Eu fiquei meio assim, nossa, e agora? Foi assim, gente, vou resumir porque já ficou gigante esse vídeo. Outra hora eu faço um vídeo continuando pra vocês. Resumindo, consegui entrar nessa faculdade, que eu sou daqui perto. E foi, eu posso dizer que foi por Deus, que Deus me colocou ali. E Ele foi abrindo e preparando os caminhos, que foi tudo fluindo e dando certo para eu entrar ali. E depois eu faço outro vídeo que eu conto
certinho pra vocês como que foi esse processo, se vocês quiserem, né? Porque senão isso vai ficar muito longo, porque eu já falei muito. Certo? Foi um prazer, então, conversar com vocês, dividir um pouquinho a minha história. Espero que motive alguém, né, que tenha o mesmo sonho que eu, para não desistir. Me siga, curte o vídeo, compartilha e venha fazer parte dessa família que pretendo, por vlogs, motivar muitas pessoas. Um grande beijo.